Gênesis capítulo 22. Vamos ler até o 19. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova. Deus fez o que com Abraão? Qual a diferença de prova para tentação? Tentação é para te derrubar, para te afastar. E prova é para você passar, para você ser aperfeiçoado. É como fosse um metal precioso, que ainda tem que passar pelo fogo para se purificar. E lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: pegue o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto, sobre um dos montes que eu vou lhe mostrar. É para ele pegar quem, irmãos? Isaque? Mas ele fala assim: pega o seu filho, seu único filho, o filho a quem você ama, e sacrifica ele. Eu quero que você entenda uma coisa. Abraão foi chamado com volta de 80 anos. E Deus prometeu para ele que a sua descendência seria como a areia do mar e como as estrelas do céu. Foi passando o tempo. A sua esposa era estéril. E ele já velho. Teve um primeiro filho da forma errada. Aí o filho com a concubina. Que Paulo mais à frente vai falar assim: os filhos de Abraão são esses filhos. Mas aqueles que acreditam em Cristo são os filhos da promessa. Lembra da geração que vem da terra, mas também vem do céu? Nós somos essa geração, irmãos. Um povo gentio. Fora da linhagem de Abraão, mas que fomos feitos também filhos de Abraão, pela fé. Mas agora tem um filho. Esse filho já está grande. E Deus fala: aquele filho que eu te dei, aquele filho que você ama tanto, agora eu quero de volta. Talvez Deus te dê alguma coisa que você ama tanto, e quando Ele pede de volta, você não acredita e não devolve. O ministério pastoral não é meu, é dele. A função que Ele te deu, o dom que Ele te deu é dele e não seu. Muitas vezes nos acomodamos ou não acostumamos ao local onde estamos, à posição que exercemos, mas Ele pode tomar e pedir a qualquer momento. 3. Deus pede. Abraão chorou? Talvez. Ele replicou com Deus? Não. O texto fala no versículo 3: na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. O Senhor pediu e ele, de manhã cedo, preparou tudo. Eu preciso desse jumento, eu preciso desses servos, eu preciso de madeira, eu preciso do fogo. Deixou tudo certinho. E ainda de madrugada ele preparava isso. Talvez você e eu ainda de madrugada estaria reclamando do que Deus tinha pedido. Ele se colocou à disposição do Senhor e foi fazer. E essa caminhada durou 3 dias.
Versículo 4. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos: esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Aqui está o segredo, irmãos. Abraão falou para os servos: nós vamos lá adorar, mas nós iremos... Você já leu Hebreus? A galeria dos heróis da fé? Está falando sobre isso. Que Abraão tinha fé que Deus ressuscitaria Isaque. A fé dele não era que Deus iria poupar Isaque. A fé que ele tinha que Deus iria ressuscitar. Se ele é o filho da promessa, se é ele que Deus prometeu, que vai fazer o que vai fazer, eu vou matar. E Deus vai dar o jeito dele. O interessante é que o que Deus está pedindo é que Deus condena. Deus condena sacrifícios humanos. Talvez Abraão poderia falar: Senhor, o Senhor está doido. O Senhor está se contradizendo. Mas ele sabia em quem ele cria. O Senhor está pedindo, o Senhor tem alguma coisa com isso. Esse monte, Monte Moriá, onde depois foi construído o templo em Jerusalém. É onde hoje tem uma mesquita islâmica. É o mesmo lugar. Ele não sabia o que Deus ia fazer, mas ele sabia que com o filho dele ele ia voltar. A gente questiona Deus em vários níveis, irmãos. Eu não sei qual é o seu. Em vários níveis. Mas precisamos acreditar no Senhor. Semana passada era para eu ter ficado praticamente envolvido com a igreja no sábado o dia todo. Eu vim dar aula aqui e de tarde eu tinha que pregar em outro lugar. Domingo eu já tinha preparado, pedido músicas para cantarem. Já estava com a pregação para falar sobre a volta de Jesus. E aí meu filho engole uma moeda. Tinha acabado a aula aqui, fui buscar a Poliana, fomos levar ele para o hospital. O Jorge já estava quase morto ali de preocupação. E aí tiraram uma foto minha com ele lá, eu rindo. Aí lá no trabalho o pessoal, parecia que não estava acontecendo nada. Ainda ficaram me zoando. Quando fui lá para a anestesia, eu só orava para o Senhor cuidar dele, e pedia que não fosse ali o momento dele ir. O momento mais grave que ele passou foi a anestesia, não foi a moeda. E ele pediu ainda para ir comigo, ele não queria que fosse a Poliana. A Poliana está triste até agora. Mas é o Senhor que dá, irmãos. E se tiver que tirar, é o Senhor que vai tirar. Uma coisa era certa, o Senhor não queria que eu pregasse nesses dias. Não preguei domingo, não preguei sábado, eu só dei a aula aqui. E até a pregação de hoje não é a mesma que seria. Deus tem um propósito em tudo aquilo que Ele vai fazer. Ainda estou com dor nas costas de dormir sentado na cadeira. Poliana está com torcicola há uma semana. Mas o Senhor controla a nossa vida. Tem uma canção que a gente cantava antigamente, do Lázaro: a minha vida é do Mestre. Será que é? Até onde estamos prontos a sacrificar? Até onde estamos prontos a devolver o que recebemos? Só precisamos ter fé, irmãos. A fé que, se o Senhor prometeu, é isso que Ele vai fazer. Se o que eu estou fazendo é o que Ele mandou fazer, vai dar certo, dentro das normas dEle, não das minhas. Eu fico pensando num pastor hoje que recebesse a missão de Isaías. Você vai pregar, você vai falar, mas ninguém vai se arrepender.
Você já ia falar que esse pastor não tem Deus. Mas cada um tem um chamado. Cada um tem uma ordem. Cada um tem um dom. Muitas vezes nós enterramos esse dom. Outras vezes nós não deixamos esse dom fluir para o próximo. Qual seria o ideal? O irmão que entra agora ser maior e melhor do que os irmãos que já estavam. O pastor que for levantado agora ser maior e melhor do que já estavam. Mas muitas vezes nós temos o orgulho, a vaidade, em todas as áreas. Se eu chegasse para você como pastor e falasse que agora vocês do louvor não vão cantar mais, não vão tocar mais. Se vocês que estão ali como oficiais, eu falar que eu não quero vocês ali na porta. Que eu não quero que vocês façam o que vocês estão fazendo, que estão errados. Automaticamente nós nos defendemos. Automaticamente vamos querer dar justificativas, apontar dedos. É o natural do ser humano. Mas a gente precisa que Deus cuide de nós, irmãos. Nos admoeste. Quebre o nosso coração. Só você olhar como é difícil. Cantamos 2 músicas e oramos, talvez uns 40 minutos de oração, 10 de música. Quantos se perderam aqui nas orações e parou de orar? Quantos viajaram com a sua mente e saíram do momento? A gente se dispersa muito rápido, mas a gente está querendo ouvir a voz de Deus. Ou se não, pior, a gente vai tomando decisões e vai falando, Senhor, eu já escolhi isso aqui, vem me abençoando. Vem atrás de mim, porque eu que sou o líder. E vai acertando os meus erros, vai consertando o meu caminho, vai dando aquilo que eu quero. Onde era para ser o contrário. Senhor, onde o Senhor quer que eu vá? E aprender a pedir a Deus até o que é corriqueiro e simples. Senhor, é isso mesmo que eu tenho que fazer? É essa postura que eu tenho que tomar? Hoje eu vou fazer isso ou não? Pede a Deus. Se acostume a falar com o Senhor cada momento da sua vida, para quando chegar numa decisão dessa, grande, aonde o Senhor está te provando. Imagina você ser provado como Abraão foi. Imagina você ser provado como Jó foi. Imagina você ser provado como os apóstolos foram. Jogados em cativeiros, apanhando, humilhados, injustiçados. Inclusive você vai ouvir hoje, pelas teologias do mundo, que Deus não pode fazer isso com você. Se você é de Deus, você não vai passar vergonha, pelo contrário, você vai ser rico. Então os apóstolos, ninguém era de Deus. Até Paulo, que era o que tinha mais recursos ali, títulos. Quantas vezes ele teve que pedir? Quantas vezes foi injustiçado e humilhado? E hoje vão falar que você está em pecado. Como é difícil o jugo que estão jogando sobre as pessoas hoje. E simplesmente você entender, se você é de Cristo e perseguir o seu Senhor, vão te perseguir também. Se ele for humilhado, você também vai ser. Se por uma graça o Senhor nos permitir experimentar o melhor dessa terra, ter uma vida boa e confortável, graças a Deus por isso, mas não vai ser a realidade de todos. E nem vai ser a realidade por muito tempo. Porque cristão é perseguido todos os dias. Todos os dias. Não tem descanso. É que nós nos acomodamos. Em outros momentos nos acovardamos. Homens não estão tendo postura de homens dentro da igreja. Não estão tomando a frente, não estão liderando, não estão sendo aquilo que foram chamados para fazer.
Em contrapartida, as mulheres também. Mulheres estão assumindo posições que os homens estão deixando. As mulheres não estão se submetendo aos seus maridos. E a confusão está instaurada. Irmãos, versículo 6. Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Abraão pegou a lenha, Isaque, você leva. Já não é uma criança, concorda? Tem força para carregar essa lenha. E está Abraão com a tocha na mão. E estão indo, só os dois. E aí Isaque rompe o silêncio. E disse a Abraão, seu pai, meu pai. Abraão respondeu, eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Onde está o cordeiro para o holocausto? Sabiamente, Abraão falou sobre Jesus agora. Deus proverá. Deus proverá. Você acredita nisso? Versículo 8. Abraão respondeu, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e deitou-o no altar, em cima da lenha. Imagina comigo essa cena. Chega Abraão, pegou as pedras, botou, fez o altar, pegou a lenha, colocou, e ele chega para falar isso agora com Isaque. Se eu sou Isaque, eu corro. Não corre, não? Ele fala, meu filho, Deus te pediu, está vendo esse cutelo aqui? Eu vou te imolar ali, e depois ainda vou tacar fogo, porque o holocausto, para quem não sabe, é uma oferta queimada ao Senhor. Mata-se o animal, e fogo, é tudo para Deus, você não pode retirar nada para sacerdote ou para pessoa. Então ele ia matar o filho e ia tacar fogo no corpo. Lembra? Seu filho, seu único filho, seu filho amado. E ele explicando isso para Isaque, ele deve ter falado com eloquência tão grande, com a convicção tão forte, que Isaque dá, pai, me amarra. Porque ele amarra o filho. E pega esse filho e coloca lá no altar com a lenha. Às vezes a gente não tem essa convicção para falar do Evangelho na nossa casa, com os nossos filhos. A gente não tem essa convicção para falar do Evangelho para aqueles que estão morrendo no mundo. E acreditar que Deus faz um milagre sim. Não tem vício, não tem pessoa que nasceu virado para a lua, não tem gente que é mau caráter por natureza. O Senhor transforma tudo e todos que Ele quiser. É que a gente para de acreditar. Paramos de acreditar em algum momento da nossa caminhada. E aí ele pega. Como é que é o seu filho? Seu único filho, seu filho amado. Coloca no altar, com a lenha. A tocha está ali perto. E ele levanta a faca. 10. Estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu, o anjo do Senhor o chamou. Abraão, Abraão. Ele estava tão convicto que teve que gritar 2 vezes. Ele ia matar o garoto. Você o que quer? Toma.
O Senhor pediu isso de mim, eu estou dando. Não vou olhar para trás. Eu não vou fazer conta. É isso que o Senhor quer? É do Senhor. Agora o Senhor tem prometido. O que o Senhor vai fazer é contigo também. Precisamos acreditar no Senhor dessa forma. Desse jeito. Se o Senhor tem uma obra na sua vida, Ele vai fazer. Se Ele te deu um dom para você ministrar na vida de alguém, faça. Sem reservas. Até que você ouça o Senhor gritar contigo para parar. A questão é que qualquer coisa ao contrário a gente já para. E aí vem a dúvida, será que é isso mesmo que o Senhor me chamou? Será que eu tenho que falar de Deus? Pô, mas eu estou fazendo isso e as coisas não acontecem. Irmão, se você tem uma convicção, segue com ela, até Deus gritar contigo, nem que seja 2 vezes. E se você não está ouvindo nada, continua fazendo. No mínimo, você tinha que estar falando desse evangelho. No mínimo, você tinha que estar amando essa obra. No mínimo, você tinha que estar se arrependendo dos seus pecados. E vivendo a vida para o evangelho, como deveria ser. Vivendo outras vidas se transformando. Vendo pessoas saindo do conformismo. E aí você chega aqui, na igreja, e presbiteriana, e me perguntam sobre maldição hereditária. A única maldição hereditária que eu acredito, irmãos, é a calvície. É a única, porque vem de pai, de mãe e passa para o filho. Agora, se você é de Deus, não vale encantamentos. Não tem mal olhado, mal falado, não tem nenhum feitiço que possam fazer. Sabe por quê? Porque o Senhor protege seus filhos. O Senhor desamarra qualquer nó. E vão vir laços, vão vir coisas. O inimigo vem contra nós todos os dias. Algumas vezes, a gente está até olhando ali, ó. Lembra do desenho que botava uma corda ali com um circo? Um laço, aí quando pisava, amarrava e se pendurava. Às vezes você está vendo a corda, está vendo tudinho ali. Aí você vai ainda, sou corajoso, e bota o pé. O que acontece contigo? Você cai. O Senhor não te chamou para enfrentar o mal desse jeito. Você foge da aparência do mal. Você se resguarda quando você precisar ser resguardado. Você corre para não cair na tentação. E você confia na voz do Senhor. Então, o anjo do Senhor brada, Abraão, Abraão. E ele responde, com a faca no alto. Eis-me aqui. Então lhe disse, não estenda a mão sobre o menino, e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelo chifre entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e ofereceu um holocausto em lugar do seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Daí diz-se até hoje, até os dias de hoje, no monte do Senhor se proverá. Quem tinha que morrer, irmãos? Quem tinha que morrer? Isaac. Mas quem morreu? O cordeiro que Deus providenciou. Quem tinha que morrer, irmãos? Você. Mas quem morreu? Jesus. O cordeiro que Deus providenciou. Entenda que para Abraão, Deus teve misericórdia e não pegou seu filho. Mas Deus não teve misericórdia dele mesmo. E entregou o seu único filho, o seu amado filho,
para morrer no seu lugar, a sua morte. E nós não reconhecemos esse amor. Nós não agradecemos por esse amor. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todos que nele terão o quê? Você crê? Quem crê é grato. Quem crê de verdade se esforça. Sabe por quê? Porque aquele que confessa que Jesus Cristo é o Senhor, será salvo. Mas no Sermão do Monte, o próprio Senhor Jesus fala, nem todos que falam Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Não é falar, não é confissão positiva, não é o chamado, o segredo, desculpa, chamado é um filme de terror. Que você vai falar coisas positivas, vai pensar coisas, e as coisas vão tudo fluir para o teu bem. De repente vai abrir até o terceiro olho aqui na tua testa e você vai enxergar. Irmãos, confiar no Senhor, na palavra dEle, é mais do que suficiente. Eu não falo por falar, porque confessar que Cristo é o Senhor é se submeter a Ele todos os dias. Pessoal que está mais jovem aqui, a maior decisão que vocês vão tomar é com quem vocês vão casar. Escolheu certo, cara? A maior decisão. E muitas vezes nós nem pedimos para Deus. Só vamos seguir no nosso coração. O coração, ele é em todas as áreas. Em todas as áreas. E nós estamos tomando decisões de trabalho, decisões do que vamos estudar, decisões do que vamos fazer, e nunca consultamos a Deus. O Senhor não é nosso fantoche. O Senhor não é o nosso escravo. Nós que somos dele. É o que Ele quer na minha vida. É o que Ele quer na sua vida? Sim ou não? Então faça isso de verdade. Mesmo que você queira muito uma coisa, coloque diante de Deus. Coloque diante de Deus. Para de acreditar no que estão falando para você e trazer um monte de coisa na sua cabeça. Para de pensar que você é fraco. Entenda que em Cristo somos fortes. Somos parte do exército do Deus vivo. Não tem derrotados aqui, não. Não existe derrotados no povo de Deus. Podem até destruir o nosso corpo, mas o nosso espírito está vibrante ainda, irmãos. Glorificando a Deus, indo para a morte, se for necessário. Para de ser covarde, para de ser frouxo, e viva aquilo que o Senhor te chamou para viver. A promessa, a profecia, era que o povo seria escravo por quantos anos? Anos. Povo lá no Egito, vocês vão... Qual é a promessa? 400 anos. Quantos anos ficou? 430. Sabe por quê? Mais ou menos ali, irmãos, no ano 350, Moisés matou um egípcio. E teve que fugir. Só depois de 40 anos, que o faraó da época queria matá-lo, que o Senhor aparece na sarça e manda ele voltar. A
profecia de 400 anos virou 430 porque ele tomou uma decisão errada. Outras decisões erradas ele foi tomando, ao ponto de o Senhor levar ele para o alto da montanha e falar: está vendo ali? Ali é a terra, que mana leite e mel. Está vendo ali como é bonitinho? Olha os pastos verdejantes. Eu imagino dessa maneira, Deus falando com ele. Está vendo aquilo ali, tudo bonitinho ali? Olha os rios como cortam a terra. Você não vai entrar. Você não vai entrar, Moisés, porque você não fez tudo como eu mandei. Eu vou te levar. Muitas coisas, irmãos, nós não estamos desfrutando ou vivendo porque estamos fazendo errado. Você está fazendo errado. Você vai chegar onde Deus quer que você chegue. Isso eu não tenho dúvida. Só que você poderia ter ido direto, mas você está escolhendo ir dentro da barriga do peixe. Mas você vai chegar. O interessante é que Paulo fala assim: o viver é, e o morrer, lucro. A gente para de viver. Paramos de viver. Como cristãos. E muitos cristãos, quando pensam, só estão pensando no novo céu e na nova terra. Lá vai ser melhor. E agora, a sua vida? O que você está fazendo com a sua vida? O que você está deixando de lado? Quantos sonhos você já teve e hoje você simplesmente desistiu? E não é nem porque Deus falou para você parar, é que simplesmente você falou que não é para você. Está tomando a posição errada. Irmãos, o Senhor está conosco. O Senhor não volta atrás com a sua palavra. Versículo 15, então do céu, pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão e disse: porque você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho, juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Então Abraão voltou para onde estavam os seus servos, e juntos foram para Beceba, aonde fixou residência. O interessante é que tudo isso que Abraão fez, ele foi aprovado, e quando ele foi aprovado, você e eu fomos beneficiados. Porque agora Deus vai abençoar Isaac, e através de Isaac, todas as famílias da terra também receberão bênçãos. E essa bênção veio de Cristo. Em todas as famílias da terra terão salvos. Você é salvo? Você proclama a salvação? Você está vivendo debaixo de onde Deus mandou você ficar? Da ordem do Senhor? Isso é contigo. Faça a obra dele. Desenvolva o talento que ele te deu. Transforme outras vidas. Viva o evangelho da paz. E veja esse evangelho transformando a sua casa, a sua vida, transformando as suas finanças, transformando tudo o que você tem que fazer. Colocando o Senhor em primeiro lugar, pedindo orientação a Ele todos os dias.